Bom, primeiramente, né, mais uma vez, eu agradeço também o convite, é um maior prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo aí de Perth. E o tema que me foi dado é a parábola da ovelha perdida, né? Que é um tema que é muito interessante da gente parar e analisar, porque nele a gente encontra, apesar de ser uma parábola bem curtinha, a gente encontra nessa parábola diversas oportunidades de fazer uma reflexão em cima daquilo que a doutrina espírita nos traz, né? E só para a gente começar, para quem não teve a oportunidade ainda de ouvir a parábola ou de ler, eu vou fazer a leitura dela aqui para a gente abrir, né? Ela é citada do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 4 a 7. Então aqui ele diz, né? Jesus coloca a seguinte pergunta aos discípulos e ao povo que o ouviam: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás daquela perdida até que vocês a encontrem, né? E achando-a, coloca essa ovelha sobre os ombros e carrega ela até a sua casa, convoca os seus amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que fez por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, essa foi a parábola que Jesus usou durante um dos encontros, durante uma das oportunidades que ele teve de passar um pouco mais do seu conhecimento para aquele povo daquela época, né? E como a gente sabe, naquela época, todo o conhecimento ele era passado de forma verbal, não havia, né, não havia esse conteúdo de forma escrita, de forma organizada, porque naquela época não havia ainda também o entendimento necessário para que se falasse com aquelas pessoas de uma maneira diferente. Então Jesus usava parábolas, ele usava essa linguagem figurada e se preocupava em usar termos que eram comuns às pessoas que viviam naquela época, né? A ovelha, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo da ovelha, naquela época, na época mosaica, enfim, aquele povo muito humilde, ainda ignorante, né? A ovelha era um animal de extremo valor para eles, né? Da ovelha eles tiravam a vestimenta, eles tiravam a alimentação, eles fabricavam utensílios que eram, né, podiam usar na lida do trabalho, na própria casa, e muitas das vezes eles usavam a ovelha como elemento, inclusive, de oferta, né, como sacrifício. Então, usar a ovelha nessa parábola foi importante para que ele pudesse mostrar àquelas pessoas a importância daquela ovelha que se perde, né? Comparando uma ovelha, a importância dessa uma ovelha, a 99 outras que não se perderam. E ele diz, né? Ele coloca essa questão para esse grupo, né? Você deixaria as 99 ovelhas e iria atrás daquela que se perdeu? Às vezes, vamos parar e fazer uma pequena análise, olhando assim para a gente agora, né, nesses tempos, né? A gente olha ao redor, vê as coisas, as notícias, né? Olha, inclusive, no grupo que às vezes a gente frequenta, na família, né? E na nossa maneira ainda muito materialista, muito imediatista, e por que não dizer até muito egoísta, a gente poderia, de repente, numa ocasião dessa, dizer assim, não, eu não vou atrás daquela uma ovelha e eu tenho 99, vou ficar com as minhas 99 que estão aqui quietinhas, e ela que vá, siga o caminho dela, ela escolheu o caminho dela. Ela quis se desgarrar, ela quis se perder, né? Eu tenho muito trabalho aqui com as minhas 99, não vai ser uma que vai me fazer parar o que eu estou fazendo, né? Ignorar aquelas ali que estão se comportando e vou atrás daquela que não está fazendo por merecer. Então, a nossa visão, talvez, muito materialista, seria essa. Seria essa análise que a gente faria da situação. Mas com essa parábola, Jesus quis dar uma mensagem que fala sobre, primeiro, a importância de cada um de nós, do quanto Deus
valoriza e ama cada um das criaturas, né? Cada um dos seus filhos. Que, por mais que nós sejamos muitos, todos nós somos de uma importância extrema para Deus. Então, Deus não ama mais a mim, a você, ou ao fulano, ou ele ama menos a mim porque eu errei. Perante os olhos de Deus, perante a imensa bondade, ao imenso amor, a perfeição, a onipotência de Deus, todos nós somos igualmente merecedores da oportunidade de regeneração e somos merecedores de que o pastor vá atrás da gente, insiste, nos busque e nos traga de volta e celebre porque ele conseguiu nos trazer de volta, porque aquilo ali é um motivo de alegria, né? Jesus falava, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? Os sãos, as 99 ovelhas que estão ali quietinhas, ficaram na sombra lá esperando o pastor voltar, são aquelas que já alcançaram algum tipo, não estou dizendo que elas chegaram num grau de perfeição, num grau de evolução muito grande, mas que já alcançaram algum tipo de progresso, que elas estão já encaminhando-se nessa trajetória correta, ao invés de insistir nesse desvio, né? E aquelas que vão se perdendo, que vão se desgarrando, são as que, na maioria das vezes, sim, precisam de uma insistência maior, né? Quando a gente tem filhos, né, a relação pai, mãe, filhos, né, nenhum filho é igual ao outro, né? O pai e a mãe, ele ama aqueles filhos de maneira igual. Às vezes, até entre as crianças, né, quando a gente é mais jovem, a gente fala assim, mas o meu pai gosta mais da minha irmã, não gosta tanto de mim, dá mais atenção para ela, dá menos atenção para mim. Às vezes, aquela irmã que tem um pouco mais de atenção, ela precisa mais daquela atenção, porque ela está com mais tendência a se desgarrar, vamos colocar assim, como se ela fosse a ovelha do rebanho que quer se perder. E o teu pai sabe que você já está ali num caminho, ele te ama do mesmo jeito, como Deus ama cada um de nós, mas ele vai atrás daquela que precisa de uma assistência maior, sim, porque ele sabe que ela pode ser uma comparada com as outras 99, mas ela tem um valor tão grande quanto aquelas outras, né? Então, o que essa parábola traz para a gente? Ela mostra claramente que, por mais que a gente cometa os nossos desvios, por mais que as ovelhas tentem se perder, nós, no caso, somos as ovelhas, né? Que não existe, Deus jamais vai permitir que nenhum de nós se perca e que fique perdido, né? A doutrina espírita, ela traz esse conhecimento para a gente e traz isso de uma forma muito interessante através da pluralidade das existências, né? Trazendo para a gente uma explicação sobre por que a gente precisa retornar, quantas vezes a gente retornou, a cada reencarnação, o quanto que a gente agregou ao nosso conhecimento e o quanto que a gente conseguiu alcançar. E isso nada mais é do que todas essas oportunidades, todas essas vezes que o pastor vai atrás da gente e fala assim, ovelha, vai lá e volta. Tenta mais uma vez, eu vou estar contigo. Se você desgarra, eu vou lá, eu vou atrás de você, vou pegar você, vou te ensinar e vou te acompanhar de novo até a hora que você conseguir caminhar com as tuas pernas, né? E as ovelhas somos nós, nas diversas tentativas, erros, né? A cada oportunidade um pouco mais do progresso, até que a gente chega numa etapa onde a gente deixa aquele primitivismo, né, aquela insistência do caminho equivocado e começa a valorizar e a focar naquelas oportunidades que nós temos de progredir, porque a nossa encarnação é uma oportunidade de atingir o progresso. A cada encarnação a gente tem diversas oportunidades de nos melhorarmos e alcançarmos um degrau a mais, vamos dizer assim, naquela subida, naquela escada, né? Então essa é a parábola que traz para a gente esse ensinamento, né? Havia, antigamente, na época, né, da lei mosaica, que era uma lei muito rígida, que trazia um Deus muito punitivo ainda, né, vingador, né, trazia-se uma ideia bastante equivocada, mas que naquela época não havia muito ainda o que expandir, de que as pessoas cometiam seus erros, seus pecados, e elas ficavam presas a uma punição eterna, né? Então,
as penas eternas, né? Aquele Deus punidor, aquele Deus vingativo. E quando Jesus veio, que ele chegou para a gente, né? E trouxe uma mensagem que desfazia essa figura do Deus temeroso, mas um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de múltiplas oportunidades, ele foi nos abrindo, né, essa visão, expandindo esse horizonte. E seria realmente muito contraditório se ele não desfizesse essa impressão equivocada que as pessoas da época tinham, porque como você pode dizer que você vem representando um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, se esse mesmo Deus te condena a uma pena eterna, porque você cometeu um erro, ou alguns erros, e você está condenado a uma eternidade de sofrimento, né? De dores. Não é assim. A gente sabe que o Espiritismo, que Jesus trouxe para a gente, essa mensagem, né? Para tirar, para desfazer esse dogma que era um dogma para que as pessoas vivessem com medo da figura de Deus. E Jesus trouxe isso para a gente, né? Aqui ele fala, né, que os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura daquela ovelha que se perdeu. Ele quis deixar claro que ele jamais poderia ser representante desse Deus que tinha essa figura, né, que tinha sido proclamado como punitivo. Ele, na verdade, mudou todo a nosso entendimento sobre essa relação com Deus, né? Você é como se você tivesse na sua casa, você tem um filho, né? E ele ainda muito novo, sem conhecimento ou sem habilidade, comete um erro, quebra uma coisa que você gosta muito, né? E você, claro que você vai perdoar o teu filho. Você não vai para sempre levar aquilo, né? Culpá-lo. Você vai dar ele oportunidades, você vai ensinar, você vai perdoar. E é isso que essa parábola da ovelha perdida nos faz refletir sobre ir atrás daquele que erra quantas vezes for necessário e celebrar quando aquela ovelha retorna, porque aquele irmão que foi recuperado é motivo de alegria, né? Tem uma historinha que eu uma vez estava ouvindo a palestra e falava de o rapaz tinha cometido alguns equívocos, tinha feito umas coisas erradas e ele acabou resolvendo sair de casa, né? Resolveu sair de casa, ele queria viver a vida do jeito dele, muito rebelde, enfim, largou a família, abandonou, foi embora. Passaram-se alguns anos, a vida, né, ensinando, mostrando, né, aquele irmão, ele percebeu o quanto ele havia errado, né, e ele se encheu de um sentimento grande de arrependimento e sentia muita falta da família, mas ele tinha vergonha de procurar aquele pai, aquela mãe, né, para os quais ele virou as costas e resolveu se rebelar e foi embora. E aí, um dia, ele se tomou de muita coragem, depois de muita angústia, e ele resolveu escrever uma carta para a mãe dele. E na carta ele falava assim: mãe, eu estou muito arrependido de tudo que eu fiz, de todo o mal, todo o transtorno que eu causei, eu sinto muita falta de vocês. Se desculpou na carta, mas ele disse: mãe, eu não sei se vocês me aceitariam de volta, né? Depois de tudo que eu fiz, se vocês me aceitariam de volta no lar. Então eu te peço, mãe, eu vou pegar o trem, aquele trem que leva à nossa cidade, mas eu te peço, mãe, que no caminho, antes de eu chegar na estação de destino, se a senhora me quiser de volta no nosso lar, que a senhora pendure um lenço branco naquela árvore que é na estação anterior, e aí eu vou saber que eu posso descer na estação seguinte, que eu vou ser bem recebido. E aí ele embarcou no trem, né? E durante a viagem, conversando com uma outra pessoa, fez amizade, começou a desabafar, contou a história. E aí ele começou a ficar muito agoniado, muito ansioso. Ele falou assim para o rapaz: eu não sei se eu devia ter escrito a carta, eu não sei se eu devia estar nesse trem, eu tenho quase certeza que a minha mãe não vai querer que eu volte, não vai ter lenço lá, eu não tenho nem coragem de ficar olhando pela janela. Aí o rapaz falou: não, eu olho para você. Então fica aí olhando e você me fala, porque eu não tenho coragem, vai ser uma decepção muito grande. E o rapaz ficou olhando para ele na janela. Aí daqui a pouco o rapaz pegou, começou a bater assim no ombro dele: fulano, não tem um lenço não, a árvore está
completa de lenço branco. A árvore está coberta de lenço branco. Corre, corre e desce, não perde a próxima estação. Moral da história, né? Ele estava com tanto medo, tão arrependido, e a família estava, do outro lado, ansiosa pela volta daquele filho que se desviou. Então, o sofrimento dos dois lados, né? Os dois ansiosos pelo reencontro. E isso é interessante porque, às vezes, a gente se perde no caminho, a gente comete equívocos, especialmente no âmbito da família, né? Porque nós sabemos que a gente vem nesse grupo familiar e é lá que a gente encontra as mais difíceis provas, na maioria das vezes, né? Os relacionamentos mais complicados são dentro do nosso ciclo familiar, porque a gente sabe que ali é aquele ciclo que a gente tem mais aprendizado a fazer, né? Mais resgate, né? E tem uma passagem no livro, o livro se chama, o nome do livro é Depois da Morte, no capítulo 8, é de Leon Denis, que ele fala sobre essa crise, né? O que essa historinha do trem fala sobre essa crise moral que alcançou essa pessoa que se desviou da família, e que criou uma crise dentro dele de aceitação, de existência, se ele voltava, se ele não voltava, se a família, né? E aqui ele fala, o Leon Denis, ele fala nesse livro, né? Que a gente experimenta uma crise moral devido a séculos de submissão e fé cega aos postulados religiosos que nos mantinham cativos à ideia da condenação e das penas eternas. Né? Porque antigamente tinha-se essa ideia. Não existe o perdão, virei as costas para você, não volte nunca mais. Essa coisa muito rígida. Né? E isso causa essa perturbação, mas a gente sempre precisa tentar essa reconciliação. O esforço precisa acontecer dos dois lados, do pastor que vai atrás da gente e da gente também ter, né, essa disposição de repensar os nossos atos, de nos melhorar. E aí entra a doutrina espírita, né? Porque nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento através dessa doutrina maravilhosa que nos foi apresentada, nós não podemos alegar completa ignorância quando cometemos alguns atos, dizendo, mas eu não sabia. A gente tem a ideia de que toda ação vai gerar uma reação, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de comprometimento também em nos reformular, nos melhorar moralmente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens 20 e 21, eles falam também sobre esse dogma, né, da eternidade absoluta das penas, né? E uma coisa interessante que a doutrina traz para a gente é que isso é um processo, né? Muitas perguntas acontecem nesse sentido no Livro dos Espíritos, inclusive nas questões 1007 a 1009, você tem algumas referências que Kardec perguntou aos espíritos sobre essa questão das penas. Ele perguntava, mas quanto tempo vai durar essa pena? Né? Porque antigamente achava que era eterno, mas peraí, os espíritos, né? Jesus traz uma versão diferente, o espiritismo vem trazendo uma explicação ainda mais aprofundada, nos mostrando que, na verdade, essa pena que a gente achava que era eterna, ela vai durar o tempo que a gente permitir que ela dure. Depende de nós. Não depende do outro, depende de nós. Né? A causa do sofrimento está em nós, como também está a cura. Né? Então, nós temos os dois elementos dentro de nós. Nós causamos o problema e podemos resolver. Depende de nós. Depende da gente fazer a mudança que é necessária. Depende da gente fazer a reavaliação. E depende da gente ter olhos e ouvidos, olhos para ver, ouvidos para escutar, as milhares de tentativas, de investidas que Deus faz através do auxílio dos irmãos do plano espiritual, diariamente, de nos resgatar. Né? Nós não vivemos um único dia nessa passagem breve pelo plano terreno sem que nos seja dada, pelo menos uma vez a cada dia, acho que muito mais do que isso, uma oportunidade de redenção, de reparar um erro, de mudar um comportamento. Mas no nosso estado ainda primitivo e muito materialista, a gente ignora esses sinais, né? É aquela pessoa que você trabalha com ela
e que você poderia ser um pouco mais cortês, que você poderia se interessar em saber, né, um pouco mais sobre aquela pessoa, ao invés de julgá-la no momento que ela comete um erro. Ao invés de, na hora que a gente liga a TV, vê o noticiário, a gente tem solução para tudo, né? Ah, esse mundo está desse jeito por causa disso. Tem mais é que fazer isso mesmo. Só resolve se jogar na cadeia, nunca mais joga a chave fora, nunca mais deixa essa pessoa sair, né? Alguns, inclusive, vão além, né? Vão com discursos ainda mais extremistas, né? De pena de morte, assim vai. Olhe para a gente que tivemos a oportunidade de ter um mestre como Jesus, que trouxe uma palavra de amor, de perdão, de redenção. Hoje, olhando para esse mundo, olhando para tudo o que acontece ao nosso redor, que é claro, é difícil? É. A gente liga a TV, tudo que vem são notícias ruins, né? A gente acaba ficando um pouco meio que contaminado com aquilo. Então, às vezes a gente tende para o caminho do julgamento, de apontar o dedo, né? De dizer, aquele ali está naquele estado porque ele quer, mereceu, né? Não faz nada para se melhorar. Opa, e a nossa contribuição nessa melhora do nosso irmão? Qual está sendo a nossa contribuição na caminhada do meu vizinho? Eu sei que às vezes é difícil, que até a nossa própria caminhada a gente às vezes não consegue controlar. Mas se você está conseguindo pelo menos se manter em pé, não ficar caindo tanto, e você já pode estender a mão para o lado e ajudar o que não consegue nem se equilibrar, faça. Porque o pouco que você já conseguiu atingir, você consegue ir lá e ajudar aquele irmão que está se perdendo, né? Aquela ovelha que possivelmente vai se perder, né? Então, a gente às vezes tem aquele hábito de achar que as missões, as grandes missões do mundo, são apenas para aqueles irmãos super evoluídos, né, que já alcançaram um grau de bondade. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho que a gente olha e fala assim, nossa, queria ser como fulano, né? Olha o fulano, nada afeta esse irmão. Ele perdoa, ele dá 1000 oportunidades, né? Eu nunca vi sair da boca, nunca ouvi da boca daquele irmão uma palavra de julgamento. E a vida dele é cheia de provas, né? E ele está sempre com uma atitude positiva, está sempre sorrindo, está sempre tentando ajudar o próximo. Ele não tem tudo, não, ele não tem uma vida perfeita, mas o pouco que ele tem, ele tenta ajudar o próximo. E é isso que a gente precisa buscar, né? Precisa abrir a porta para quando essa convocação de Jesus acontece. Só um minutinho. Então, aqui a gente precisa pensar em alguns pontos, né? Eu falei da palavra aqui, né, que o sofrimento, a causa está dentro da gente e que a cura também. E essa palavra sofrimento, ela é muito polêmica, porque tem gente que acha que o espiritismo só fala sobre sofrimento, que aqui a gente está para sofrer, que isso. Não é bem assim também, né? Sofrimento no sentido de oportunidade de progresso, de aprendizado. Deus, desculpa, ele não se sente feliz de nos ver sofrendo. Mas como um pai educador e que cuida dos seus filhos, ele deixa aquele filho passar por uma situação onde ele vai experimentar algo, vai criar um aprendizado através daquela experiência que para a gente, na maioria das vezes, é sofrida, por causa do nosso nível, ainda é sofrida, vai muito mais pela dor do que pelo amor, mas ele deixa, porque nada acontece sem que Deus permita, né? E tudo acontece com o objetivo de nos ajudar na caminhada do progresso, porque o progresso é uma lei divina, a gente não importa, você pode até, usando o seu livre-arbítrio, não ajudar em acelerar esse progresso, né? Então, a gente às vezes faz escolhas na vida e eu falo nós, não estou falando de ninguém, estou falando de todos nós, me incluindo. Ah, mas eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Minha vida é muito corrida,
né? Quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, aí eu vou me dedicar, vou ajudar, vou fazer um serviço voluntário. Mas agora eu estou muito atarefado, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que conseguir ter aquele $1 milhão no meu superannuation para poder me aposentar. Eu estou muito focada, eu não posso desviar, né? E a gente esquece de olhar para o lado e ver que tem gente que não tem um mínimo, do mínimo, né? Então, como que a gente pode achar que aquelas 99 ovelhas sejam felizes enquanto uma está perdida, né? Então, o amor de Deus, ele abrange a todos. Então, ele nunca estará plenamente feliz enquanto apenas um dos seus filhos estiver perdido. Então, é por isso que ele vai atrás até ele encontrar essa ovelha e vai trazê-la de volta com muita celebração, com muita festa, porque é assim que ele faria conosco. Nós somos as ovelhas, né? Um exemplo que eu gosto sempre de falar aqui, que todo mundo já deve ter ouvido falar, era da história de Saulo, né? Saulo, na época em que ele perseguia os cristãos, né? Cometeu atrocidades imensas. Ele era a ovelha perdida, né? E olha o que aconteceu com ele, né? Até ele se tornar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que, aliás, sem a presença de Paulo de Tarso, até o caminho para que o advento do Espiritismo pudesse criar raízes e entrar aqui na nossa sociedade, ficaria mais complicado, porque ele foi uma dessas ovelhas que foi resgatada e que houve uma comemoração muito grande e que no resgate esse irmão entendeu e assumiu de forma completa, de forma total, uma entrega completa, assumiu aquela tarefa que a ele já estava prometida há muito tempo, que era de se tornar o propagador daquilo que ele combatia, né? Que era a palavra de Jesus Cristo. E ele foi um exemplo, ele foi um líder, né? Sem ele, muito do que a gente vê hoje não existiria, não haveria um caminho preparado para que tudo que a gente tem hoje acontecesse. E várias histórias, né? Maria de Madalena, nós temos também, quando Jesus foi lá e disse a Zaqueu, né? Falou para o Zaqueu que ele iria na casa dele. Inclusive, Jesus ele era muito criticado pelos fariseus, né? Porque eles diziam que ele andava com companhias muito duvidosas. E era o que ele falava: eu não vim para os sãos. Né? Os sãos ele já sabe, ele está tranquilo, essas pessoas já estão indo na direção correta. Claro que eu não as abandono, mas o meu foco é pelos doentes, é por aqueles que precisam serem resgatados, trazidos de volta para o caminho para seguir com o rebanho e seguir no caminho correto. E com esse grupo reunido e caminhando junto, Deus se alegra, né? Tudo se alegra. Então a gente vive num mundo onde existe muita diferença, né? A gente tem aqui privilégios e do outro lado do mundo, em algum lugar nesse mesmo instante, enquanto a gente está aqui conversando, pessoas estão perdendo a vida, estão perdendo familiares, estão perdendo a casa onde eles moram, estão tendo que deixar o seu país, abandonar a sua identidade, fugir de uma guerra. No tempo atual, né? A gente escuta guerra, lê nos livros, vê nos filmes, olha a gente aí vivendo isso de novo. Né? Mas que a gente não se engane, não se sinta desanimado por esses fatos, porque, apesar de não parecer, Divaldo falou uma vez numa palestra, eu lembro disso, nunca houve tanto amor, nunca se praticou tanto o amor no mundo. A gente é que precisa começar a olhar, botar aquele óculos especial para enxergar os exemplos bons, focar nesses exemplos bons, nos espelharmos e nos encorajarmos e não desistirmos, porque ninguém está fazendo aquilo, ninguém está fazendo o que é certo. Mas eu vou começar, eu vou continuar, eu não vou mudar quem eu sou, porque as pessoas ainda não entenderam a mensagem, não decidiram entrar no caminho correto. Então,
sejamos as ovelhas, mas que possamos, até se a gente por um descuido se desgarrar, que a gente possa aceitar esse convite de volta, né? E essa doutrina que a gente tem, a doutrina espírita, é um presente, né? Um presente assim riquíssimo que está à nossa disposição e que a gente usa e pode usar muito mais como ajuda nessa caminhada, porque ela nos traz certeza. Então, só para finalizar aqui, que eu não vou me estender demais nesse assunto, falando sobre essa questão de se arrepender, né? Ah, eu errei, como o irmão lá da história do lenço, né, na árvore. Mas a gente pode se arrepender, claro. O arrependimento é o início, primeiro passo do processo de volta. Só o arrependimento também não adianta, né? Havia antigamente o entendimento de que você cometeu um erro, vai lá, faz aquele monte de prece lá, se arrepende, faz aquela contribuição, dá aquela oferenda e você está perdoado. As portas do céu estão abertas para você. Não, não é assim, né? O Espiritismo nos traz uma fé raciocinada. Então, essa fé raciocinada nos mostra, bom, eu errei, desviei, mas eu entendi que eu errei. Então, eu primeiro me arrependo. Me arrependo. Com arrependimento, eu entendo que eu preciso voltar e reparar aquilo que eu fiz. Seja para mim, seja para alguém que o meu ato acabou criando uma dor, um sofrimento. Então, são 3 etapas, né? Arrependimento, expiação e a reparação, né? Então, quando eu falo sofrer, que é a expiação, não é no sentido punitivo, é no sentido de reconstruir, de fazer o caminho de volta. Então, que a gente possa, né, usar essa palavra, essa parábola, manter isso nas nossas mentes, pensar que aquele que a gente às vezes julga, achando que está perdido, muitas das vezes ele só precisa que tenha alguém que vá atrás dele e que vá lá e insista, quantas vezes forem necessárias, porque aquele irmão, dentro dele, ele quer voltar, como o filho quis voltar para a casa dos pais. Mas ele vive essa crise moral, ele vive esse conflito, e às vezes ele precisa de alguém insistindo, indo atrás dele, sim, para que ele possa acordar e retornar ao lar, né? Então, com isso eu deixo aqui, né, esse convite para a gente fazer essa autoavaliação, para a gente pensar não só no perdão, no auto-perdão, né, mas no perdão com o nosso próximo e com essa palavra, né, que Jesus deixou através dessa parábola para a gente refletir sobre o que a gente precisa fazer na nossa caminhada. Biografias, né, é uma dica de leitura muito boa que fala sobre esse assunto, um livro chamado As Maravilhosas Parábolas de Jesus, é do autor Paulo Alves Godoy, né? Tem um outro livro sobre parábolas e ensinos de Jesus, que é da editora Clarim. E, claro, mencionei aqui, né, no Livro dos Espíritos, questões 1007 a 1009, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens 20 e 21. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês um pouquinho hoje à noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos, nesse momento, acalmar nosso coração, nossos pensamentos, buscar aquela sintonia com o plano espiritual, com os nossos mentores individuais, com os nossos irmãos aborígenes, primeiros habitantes dessa terra linda que nos acolhe com tanto amor, pedindo licença, Pai, a todos os irmãos que nos acompanham, agradecendo imensamente pela oportunidade de fazer parte da sua obra, pela oportunidade de aprender a cada dia, por todas as oportunidades que nos são dadas, Senhor, durante essa caminhada. Obrigada, Pai, por nunca nos deixar, por jamais desistir de nós, apesar de tantas insistências no erro.
Senhor, que a sua misericórdia possa chegar aos irmãos que estão em situações muito mais difíceis do que a nossa. Porque, na verdade, Pai, somos todos muito abençoados. Que esses irmãos, Senhor, em diversas partes do mundo, possam sentir o seu amor, possam sentir a sua presença. Que, apesar dos desafios, que nunca lhes falte fé para recomeçar, para seguir. E que por mais, Senhor, que sejam tempos difíceis, tempos de transição, onde parece que as coisas não estão caminhando na direção certa, Pai, que que jamais deixemos de acreditar na sua justiça, porque ela é infinita. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com nossos irmãos do grupo de Perth, pedir em favor de todos os nomes que estão em nossos pensamentos, daqueles irmãos que estão em situações de emergência, situações de doença, enfim, Pai, mais aflitos do que nós. Vá até eles, Pai, primeiro. Leve o seu bálsamo. E que possamos seguir, Senhor, nessa semana com a sua bênção, com a sua proteção, oferecendo um pouquinho da luz que nós já conseguimos alcançar àqueles que ainda não conseguiram, Pai. Que sejamos parte dessa obra maravilhosa, hoje e sempre. Obrigada, e que assim seja.